Olá, boa noite, tudo bem? Estou aqui para fazer a terceira live do dia. Hoje a gente vai conversar agora à noite sobre divórcio 50 a mais, a crise de começar novamente. Olá pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, vamos receber hoje aqui a Cris Guerra, que é publicitária, produtora de conteúdo, palestrante, escritora, que mais? Podcaster, que deve estar chegando aqui já já para conversar com a gente sobre crises, recomeços, ciclos, enfim, a nossa condição, né? Como que a gente lida com ciclos que se encerram, como lidar, né, de maneira mais positiva, construtiva, inspiradora. Vamos falar da experiência do divórcio para quem já viveu e como é que entende essa experiência hoje, né? Já distanciada, já passado algum tempo, olhando para trás. Para quem está vivendo nesse momento, né, um divórcio e um divórcio acima dos 50, né? Ou com 50, 40, como é? Tem diferença entre se divorciar com 20, 30, 40, 50, 60 anos? Enfim, vamos conversar sobre tudo isso. A Cris já chegou aqui. Eu vou te admitir, Cris, para a gente começar o nosso bate-papo. E olha, todas as participações são bem-vindas, perguntas, dúvidas, comentários. Oi, Cris. Oi, Olivia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. Que prazer estar te recebendo aqui na página, no perfil do Divórcio com Respeito. Um movimento tão importante, né? Sim, demais. Eu estou muito encantada com o movimento, assim, e vai ser bem legal, porque eu acho que é uma live de aprendizado, né? Para o meu público também conhecer o trabalho de vocês, né? Que é legal. Sim. Tá me ouvindo bem? Bom. Tá tudo certo? Estou te ouvindo bem, estou só ajeitando a minha luz, que eu acho que eu fiquei um pouco escura. Mas está ótimo, estamos te ouvindo bem, te vendo bem. Né? Já fiz uma pequena apresentação sua, rápida, enquanto você estava chegando, mas queria que você dissesse um pouco quem é você, quem é Cris Guerra, né? Cris Paz, para a gente se conhecer um pouquinho antes de começar. Obrigada, Olivia. Bom, eu sou uma mineira que se formou em comunicação. É engraçado que a gente sempre começa pela nossa profissão, né? Como se a gente só fosse a nossa profissão, mas é interessante. Me formei em comunicação, acabei indo para comunicação. Quando pequena eu escrevia diário, então acho que de tanto escrever fui para comunicação. Fui redatora publicitária em Belo Horizonte durante muito tempo, sempre adorei a redação publicitária e tive uma virada na vida profissional por conta de um acontecimento na minha vida pessoal, né? Eu costumo dizer que eu não sei o meu estado civil, porque eu já passei por todos os estágios. Eu já me casei uma vez, eu sou divorciada, no papel eu sou divorciada, mas eu também tenho uma viuvez no currículo, e essa viuvez é aqui, na verdade é uma viuvez não oficial, porque a gente não era casado, né? Eu estava grávida quando eu fiquei viúva, eu estava grávida do meu filho, que tem hoje 15 anos, e isso fez uma virada. Eu acabei indo para as redes sociais para falar um pouquinho com meu filho, escrever cartas para ele sobre o pai que tinha morrido, e depois criei um blog de moda, uma coisa muito difícil de contar, e acabei, né, hoje eu estou aí há 15 anos praticamente trabalhando com a internet, me tornei uma produtora de conteúdo, e eu basicamente falo sobre aquilo que eu experimento, né? Eu falo sobre as minhas experiências e acabo ajudando outras mulheres e outras pessoas. Eu sou uma psicóloga sem ser, ou seja, eu não estudei psicologia, mas o comportamento humano me interessa muito. E aí eu sempre trago as minhas experiências para ajudar outras pessoas, eu conto as minhas experiências. E aí calhou que agora eu tô com 52 anos, então também trago um pouco dessas experiências 50 a mais. É basicamente isso. Sou palestrante também, sou produtora de conteúdo e tenho algumas colunas em rádio, revista, site, etc.
Maravilhosa, muito bom te ouvir. Já conheço seu trabalho há muito tempo, te acompanho e, enfim, uma honra estar aqui te recebendo hoje para essa reflexão, né? Tudo que a gente vai Toda minha. falar. Acho que você falou uma palavra-chave, né? Que eu acho que é virada na vida, né? E essa é uma palavra, é uma expressão-chave para o que a gente vai conversar hoje, né? Como a nossa Sim, vida, e você foi falando tantos eventos, né, que você viveu e como que isso foi norteando tanto tua vida pessoal, né, estado civil, vida profissional, etc. Mas a vida é feita de viradas, né, Cris? A vida é feita total. de viradas. A gente, na verdade, eu acho que foi. Eu li um texto hoje de uma psicanalista, minha amiga, que é psicanalista e psiquiatra e psicóloga, na verdade. Psicóloga, psicanalista e psiquiatra, né? Porque a gente às vezes confunde e ela junta essas confusões todas, né? Ela é uma mulher extraordinária. E ela falou uma coisa, era um texto sobre menopausa, e ela estava falando assim, que a gente vem ao mundo para mudar. Na verdade, a gente está sempre mudando, né? A gente esquece isso. E às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com a mudança, quando na verdade o sinal, a mudança é um bom sinal, né? Assim, costuma ser um bom sinal. A gente é que tem que saber olhar. Inclusive as mudanças difíceis, né? Quando, Sim, quando a gente perde alguém, ou quando um relacionamento termina, ou quando as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava, né? A gente pois é. pode olhar para isso de um jeito menos catastrófico, assim, né? A gente tem uma resistência, uma tendência a resistir às mudanças, né? Eu uma vez ouvi uma pessoa, nem sei dizer também, nem sei definir ela, uma teórica, uma pensadora, uma pessoa que, como você, pensa publicamente, compartilha suas experiências publicamente, né? A Ana Tomás, e ela falava de mudanças na vida e que muitas vezes a vida, você tem um chamado, você tem uma necessidade, não sabe bem por quê, mas aquilo se apresenta, se impõe e a gente não precisa esperar aquela relação, aquele emprego, aquela, né, se deteriorar a ponto de ficar ruim para a gente implementar uma mudança, né? Às vezes o fim de um ciclo ele já se apresenta, né? Mas a gente, talvez pela nossa formação, pela cultura, a gente tem uma tendência a resistir às mudanças, né? Por que É verdade. será, né? É verdade, é. E eu lembrei de uma vez que eu vi a Lúcia Helena Galvão, né, que fala Sim, sobre filosofia, uma coisa que ela falou que me marcou muito, assim, a gente vive numa sociedade em que tudo é muito descartável. A gente descarta as coisas rapidamente, a gente descarta as coisas que a gente usa, né? A gente consome muito, mas a gente não quer ser descartável. Então, assim, a gente quer permanecer num mundo impermanente. Então, assim, é para se pensar, né? é. Esse limite, né? Esse limiar entre ser descartável, abrir mão muito fácil e também compreender o momento da mudança é difícil a beça, né? É muito difícil. E como você falou, né? Perdas né? Mudanças aparentemente, né? Difíceis, é muito Intransponíveis, né? difícil, e é muito difícil visualizar qualquer ganho, qualquer aprendizado, qualquer amadurecimento, qualquer o pós, né? O pós essa mudança. Em geral, o que pauta momentos de crise, né? Que é, né, perda de um relacionamento, de um trabalho, uma guinada, perda de alguém, elas vêm pautadas só pela perda, né? Só fica só o que se perde, o que pauta o momento, não o que se ganha, ainda não é possível visualizar, né? É. E eu acho que tem uma coisa também que quando a gente fala de divórcio é muito difícil, né? Eu escrevi um livro, meu último livro, ele chama-se Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo. E eu escrevi porque eu fiz algumas visitas importantes, né, a Maravilhoso. esse lugar. Então, eu posso dizer que, na verdade, o fundo do poço a gente precisa encarar ele de uma maneira um pouco menos negativa e pensar assim, beleza, eu tô aqui, não é fácil estar aqui, mas deixa eu ver o que eu posso aprender aqui nesse estado, né? Mas tem uma parte que eu Uhum. falo, ele é um livro sobre lutos em geral, tanto os lutos simbólicos como lutos físicos mesmo, né? E tem um luto muito difícil que é o fim de um relacionamento, né? Porque, Sim. na verdade, ele tem uma coisa intrínseca a esse fim, que é um luto
que o atestado de óbito custa vir, porque você, né, dependendo de como foi, às vezes você fica esperando que da outra pessoa ainda venha um sinal. É difícil, é um fim muito difícil, né? Assim, o fim de um relacionamento, em vez de quando o relacionamento termina porque as duas pessoas estão vivas, mas uma ou as duas decidiu se separar, é muito difícil, uma coisa muito sofrida, né? E, Cris, você acha que essa dificuldade desse, né, atestado de óbito, dessa, né, concretização desse luto, né, da morte dessa relação, ela vem porque o divórcio ainda é muito encarado com muito estigma, né, como alguma coisa que, né, não deu certo? Então, dos muitos lutos que a gente vive ao longo, né, dos muitos ritos de passagem, melhor dizendo, né, não necessariamente lutos, mas que a gente vive ao longo da vida, muitos têm uma ritualização, né? Muitos você tem lá todas, né, as cerimônias fúnebres, enfim, até os positivos, uma formatura, um batizado, um casamento, tudo é muito ritualizado. Sim. E o divórcio não é. O divórcio, ele é, na verdade, alguma coisa que não era para ser, né? Não era para estar acontecendo. Então, eu acho que isso dificulta o processo de luto, isso que você acabou de dizer, né? Esse atestado de óbito que não chega e que dificulta o processamento, né? E a concretização dessa ruptura. Eu acho que tem Né? a ver com essas coisas que a gente impõe para nós mesmos como uma prova, né? A gente precisa provar para o mundo que você deu certo numa relação. E às vezes a gente está muito mais ligado ao que o outro pensa, ao como a gente é visto na sociedade, do que aos nossos próprios desejos. E isso é uma coisa muito fácil de acontecer. A gente muitas vezes confunde os nossos desejos com aquilo que os outros esperam de nós, né? Então, a gente terminar um relacionamento é um sinal de fracasso. Quando eu me separei, né, do meu casamento oficial, na verdade, eu tive... eu me relacionei por 4 anos e então eu me casei por quase 4 anos. E eu acho que quando eu me casei, eu não deveria ter me casado, eu deveria ter separado. Enfim, eu era nova, tinha, né, 31 anos quando eu me casei, não era tão nova assim, não me casei tão jovem. E eu acho que queria muito ter filho e tal. E tentei ter filho nessa relação, tive 2 abortos e eu sabia que eu não queria mais estar com ele, mas eu não conseguia admitir isso para mim mesma. E quando eu consegui admitir, foi tão libertador que parecia que eu estava entrando de férias. Era literalmente essa sensação, porque eu estava muito infeliz. Mas é claro que eu estou Tirou dizendo um de uma... peso, né? Mas eu estou dizendo, claro, de uma relação que eu entendi que não era boa para mim mais, né? Mas eu acho que acontece muito de a pessoa ter dificuldade de comunicar que ela está se separando, de assumir para o mundo que ela está se separando. Às vezes assumir é mais Para si difícil do que mesmo. olhar o que ela quer, né? E quando eu consegui descobrir que era isso que eu queria, foi muito bom. Aliás, nos meus 2 casamentos, que eu tive um segundo casamento que não foi com o pai do Francisco, que foi um que teve festa e tal, não teve papel, mas era um casamento, teve religioso, né? Claro. E eu acho que assim, assumir que ele tinha acabado também foi difícil, mas também quando eu entendi, falei, nossa, é muito libertador quando a gente se deixa, né, se permite isso, porque não é um fracasso. A gente precisa tirar essa, né, às vezes é um ciclo que se completou, porque a gente convencionou que o casamento é para sempre, né? E a gente convencionou que tem que ser para sempre e que isso também é uma prova de competência nossa para a vida ou não, né? É tipo, ela tá solteira, né? Uma coisa assim, existe isso. E eu acho que para mulher é mais difícil ainda, concorda? Concordo muito. Eu ouvi outro dia um jovem, enfim, aqui, filho de uma pessoa, de uma amiga, comentando de uma pianista, uma pessoa maravilhosa, uma professora e tal. E lá pelas tantas ele me solta a seguinte pérola: mas ela nunca conseguiu se casar. Meu Aí você Deus! fala, conseguiu, né? Então, assim, como se esse fosse, né, a grande realização da pessoa. É claro que é uma grande realização casar, construir uma família para muita gente, né? Não necessariamente
para todo mundo, que a gente tem que entender isso, né? Um divórcio, ele pode significar um fracasso para uns, ele pode significar uma libertação para outros. De qualquer jeito, Cris, eu acho que em todos os casos é sempre um fim de um ciclo, né? Ajudaria muito a gente a encarar de uma maneira mais saudável, mais suave, uma situação que né, é dolorosa, é inerente à dor, não tem como não, né, não ter sofrimento, luto, geralmente, né, sempre tem, mas de uma maneira um pouco mais suave, né, um pouco menos pesada, com tanto estigma, com tanto peso, né? Eu acho que entender que são ciclos, né, da vida, como outros quaisquer, ajudaria muito a gente a encarar esse processo, né? Eu acho que também o que ajuda é a gente ter um pouco mais de humor, levar um pouco menos a sério a vida, né? Eu falo com as minhas irmãs, né? Eu tenho um irmão que deve ter 25 anos de casado, as minhas irmãs têm mais de 30 anos de casado, e se eu juntar, assim, fizer uma soma líquida do que eu tenho de casado com as pessoas com quem eu vivi sob o mesmo teto, não dá 7 anos, né? Então, eu falo, e isso não significa que eu sou menos competente. Isso significa, Claro. talvez, que eu sou diferente, ou que eu não encontrei alguém que combinasse tanto comigo, ou talvez que, para mim, a vida a dois sob o mesmo teto é mais difícil. E eu, né, hoje eu moro do lado do meu namorado, ele mora no apartamento aqui do lado, e a gente encontrou uma forma de estar junto, respeitando a nossa necessidade de individualidade, as coisas que a gente faz sozinho e tudo mais. O que eu acho é que a gente vem ao mundo, né? A gente nasce em famílias, pelo menos a nossa geração, que recebe um script. Esse script a gente tem que seguir ele, né? E eu trabalho isso muito na psicanálise. A minha psicanalista me ajudou muito a enxergar isso, assim, que eu não sou essa pessoa desse script tradicional. E é isso, a gente precisa olhar e falar assim, peraí, será que eu me encaixo com isso? Será que isso... Ou você pode querer casar, e é maravilhoso querer casar, né? Sim. E sim, sonhar com a sorte de um amor tranquilo, né? Com sabor de fruta mordida, que eu acho que é o que eu tenho com meu namorado hoje, assim. Tem quase 5 anos que a gente namora, e tem várias coisas nele que não são exatamente aquelas que eu sonhei. E exatamente eu não ter sonhado é surpreendente, é interessante. É uma pessoa que me faz rir, é uma pessoa que me incentiva e tudo mais. Mas será que o divórcio não pode ser visto como também eu concluí mais um semestre aqui desse aprendizado de relacionamento? Porque o que você vive com alguém, você leva adiante para as outras pessoas, para os outros Sim, relacionamentos eventuais que você vai ter, né? Então sim, você sim. está escolado ali em uma determinada... Escolado em si mesmo, né? Porque eu acho que uma forma de autoconhecimento é o relacionamento, né? Sim, sim, com certeza. Não, eu fui te ouvindo e várias coisas vieram aqui à minha cabeça, né? Que é isso, eu acho que a gente vive hoje, é muito bom falar, conversar com você, porque, né, assim, a gente vive hoje esse lugar da diversidade, né? Da liberdade das pessoas entendem as pessoas, as relações, as configurações familiares que as pessoas entendem que, né, que devem, que desejam ter. A família hoje definida pelo afeto, né, tão importante quanto vínculos sanguíneos, às vezes até mais importantes em algumas situações. Então, assim, muita transformação, e o que prepondera e a beleza desse momento é justamente a diversidade, né? Que você pode, né, querer estar casado para o resto da sua vida, como você falou, ter esse projeto, ou se separar, ou não casar nunca, como algumas pessoas já comentaram aqui, né? Ou, enfim, morar em casas separadas. Hoje a gente vive essa liberdade, esse script hoje ele está relativizado, apesar de ainda ter muito estigma, apesar de ainda ter muita coisa. E aí eu queria puxar aqui para o nosso, né, para a questão do divórcio e lembrar que o divórcio é uma conquista da nossa sociedade, né? A nossa sociedade batalhou muito por esse direito, sabe? Há Sim, é bom 45 anos relembrar as atrás. datas. É bom relembrar as datas, porque isso é assustador, né? Tem muito pouco tempo que a mulher pode divorciar. Teve uma época que quando ela separava, ela não podia ter a guarda dos filhos. Não tem uma história assim também? Tem, não, se a gente pensar que a mulher pode ter CPF a partir de 1962, a gente fica
Bom, nem vamos por aí. Mas, assim, o divórcio é permitido no Brasil desde 1977. Ou seja, tem 45 anos só. Há 45 anos atrás não era possível se divorciar no nosso país, né? Então, o que aconteceu, né? Que percurso a gente veio percorrendo ao longo desses 45 anos? Onde a gente está hoje e o que tem pela frente, né? Então, acho que o divórcio já teve muita. Todo o direito de família foi construído em cima de culpa, quem deu causa ao fim do casamento, está se referindo, né? Perdeu o direito à guarda. Eram situações muito duras, muito injustas, de uma coisa que a gente sabe que é uma via de mão dupla, né? Um relacionamento. Então, discutir quem teve culpa pelo fim do casamento, da relação, é uma discussão que só trouxe destruição, né? Para os vínculos, para os relacionamentos, para a parentalidade, enfim. E é uma E discussão hoje muito isso mudou simplista, né? muito. É uma discussão Muito. extremamente simplista, né? Chega a ser cruel, porque não é desse jeito, né? As coisas existem mais meios tons, existem nuances, né, das coisas. Eu lembro, eu não sei, eu sou uma pessoa que aprendeu a quebrar paradigmas antes que eles me quebrassem. Então, eu, na verdade, quando eu me separei pela primeira vez, falei com a minha amiga assim: ai, tô achando tão moderno ser divorciada. Eu ouvi isso também. Falei, quando eu me separei, teve uma música, nossa, é tão chique ser divorciada. Eu falei, chique? Achei máximo. Aí, Nunca quando tinha eu me separei pensado nisso. segunda, quando eu me separei pela segunda vez, que na verdade não era um divórcio, porque nós não éramos casados no papel, eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou contar para os meus irmãos, né? Porque meus pais já são falecidos. Aí eu, como eu já estou na internet há muito tempo, né? Já tinha muitos seguidores, eu falei com meus irmãos assim, gente, eu acho que eu virei celebridade mesmo, eu já estou me separando pela segunda vez. Muito chique. Mas, ô Cris, deixa eu trazer aqui pra gente uma provocação. Eu recebi uma mensagem, um áudio de uma ouvinte nossa, que eu já vi que está até aqui com a gente hoje, compartilhando uma situação. Ela mandou um áudio para mim dizendo de um tema muito recorrente para ela sobre o pós-divórcio, tá? Ela diz, né, quando tudo é resolvido, todas as questões aparentemente, né, assim, as mais difíceis, partilha, guarda de filho, aquelas questões todas que envolvem uma separação, quando isso tudo passa, né, e aí como é que é isso no pós-divórcio, né? Quando elas perduram, né? Então ela fala, a questão, ela trouxe essa reflexão, não é o acordo em si, mas como que esses acordos são construídos para cuidar dessas feridas que permanecem, né? Como fazer com que o divórcio ele perdure respeitoso no pós-divórcio, né? Como projetar esse respeito para além do momento ali, né, da combinação, da construção do acordo. Porque a vida é dinâmica, né, Cris? As pessoas se mudam, começam novos relacionamentos, e aí como que acontece, né? Assim, e aí ela fala isso, acho que eu passei toda a ideia dela, né? Como lidar para que as relações não continuem machucadas, né? Como cuidar desse pós, né? Sei lá, acho que eu passei a ideia dela aqui para gente conversar. Eu não sei se eu tenho essa resposta, mas eu acho que é preciso entender o que está em jogo, né? Quando a gente conversou hoje mais cedo sobre essa live, você falou uma palavra muito bonita, que eu acho que é essa transmutação, né? Na verdade, a gente pode enxergar um divórcio como uma transformação daquela relação em uma outra relação e não como o fim de uma relação, né? Outro dia eu estava na casa da minha cunhada, irmã do meu namorado, e lá estava o meu namorado, as duas filhas dele, a ex-mulher dele, que é mãe das filhas dele, e estava o irmão dele com a mulher atual. Tava a filha de um dos casamentos anteriores, que ele não tem filho nesse casamento atual, e tava a ex-mulher. Então, assim, por que não considerar que as pessoas que
que passaram por aquela família, que de alguma forma proliferaram ali, fizeram filhos naquela família. Por que não considerar que são pessoas da família, que podem conviver entre si, né? Eu acho que para que isso não machuque mais, a gente precisa também tirar esses tabus que a gente alimenta, né? Será que é tão esquisito assim? Se existem filhos de outros relacionamentos, eu não posso considerar também abraçar, receber de braços abertos a ex-mulher do meu marido, né? Não pode ser uma coisa um pouco menos pesada? Então, eu acho que não tem uma fórmula, né? Porque tem vários envolvidos aí. Mas se tiver um filho, por exemplo, já é motivo para se construir alguma coisa, né? Se tem um filho em nome dele, né? E não só isso, em nome do que se viveu. Porque eu encontrei meu amigo outro dia, ele estava viajando com a ex-namorada, que hoje é muito amiga dele, né? Eu acho que é isso. A gente precisa olhar para as relações de outra forma, olhar novamente para essas relações, olhar para elas e falar, então tá, né? O que isso, essa pessoa, ela não influenciou diretamente para eu ser quem eu sou hoje? A gente não é lapidado constantemente pelas pessoas, mesmo pelas coisas ruins. Isso que Não eu ia é? dizer. Isso que eu ia dizer, mesmo pelas dores, né? Então, o que eu diria para ela que acompanhou a gente, a Juliana, eu acho assim, o momento da transição, esse momento do divórcio, da construção do acordo, ou até de um litígio, aquele momento da ruptura. Por isso, a razão de ser desse movimento aqui, do divórcio com respeito, é um momento muito crucial que dá o tom da conversa, tende a lançar uma semente para o futuro que a gente espera seja mais respeitosa, construtiva e que vá permitir que aquelas pessoas continuem a vida, né, com algum grau de harmonia, de civilidade, de respeito. Não sei, se virarem amigas, se puderem se frequentar, como nesse exemplo que você trouxe, maravilha, né? Se não, também, tudo bem, né? Assim, a gente entender que a gente agora somos países, né, com fronteiras bem delimitadas, né? Temos aí alguma relação, né? Existe ponte aérea, mas não somos amigos. Tudo bem também, né? E a gente acolhe essas dores e a gente aprende a conviver com elas, né? A gente tem que também, né, desapegar dessa ideia de que E você ficou muda para mim. Oi, Olivia, não te ouvi. Agora comecei a te ouvir de novo. Será que é a minha internet que tá ruim? É porque você começou a falhar para mim. uma ligação, mas já saiu. O que eu estava Pronto. já vou concluir a minha fala. O que eu estava dizendo é que a gente precisa, acho que, desapegar um pouco também dessa ideia que um divórcio bem-sucedido é aquele que resulta, né, em grandes amizades, você virar madrinha do próximo filho, do outro. Isso é um pouco romântico. Um divórcio bem-sucedido é aquele que não foi destrutivo, é aquele que preservou, né, em algum grau, né, que preservou totalmente, mas a saúde emocional das pessoas, minimizou o sofrimento o mais possível, porque eliminar o sofrimento é impossível, mas minimizou, suavizou dentro do possível, preservou a saúde emocional e psíquica das crianças, dos adolescentes, preservou recurso. Isso é uma grande coisa, né? O que vem depois a gente aposta e espera que seja uma relação civilizada, saudável, com uma parceria parental profícua, né? Rica, com trânsito livre para os filhos, mas, enfim, como essa coisa toda. Mas é isso, é uma transmutação, né? Como você disse, é a gente entender que aquilo morreu e que aquilo talvez tenha deixado uma marca dolorida e aprender a conviver com ela. Acho que a última coisa que eu diria para a Juliana e para quem está ouvindo a gente é o que fazer a gente não sabe, né, Cris? Mas o que saber
O que não fazer, a gente sabe que é encarar como uma guerra, né? Que é encarar um divórcio como uma batalha a ser vencida, né? E não é uma questão a ser resolvida, né, redesenhada, e não uma guerra a ser enfrentada. Eu acho que isso muda muito o tom do pós, né? E eu acho que tem sempre que considerar que para outra pessoa também é dolorido, por mais que ela não demonstre, né? É sempre doído para todo mundo. E eu vou falar uma coisa um pouco forte aqui, mas é o seguinte: como eu perdi uma pessoa por uma morte repentina no meio de uma gravidez, né? Eu estava grávida e ele não pôde conhecer nem o filho dele. Eu sempre acho que a gente precisa sempre considerar assim: estamos vivos aqui. Sabe assim, que bom que estamos vivos, que podemos deixar, que podemos continuar vivendo e, quem sabe, daqui a um tempo, conseguir conversar melhor. Existe algo que não tem volta, que é a morte. Eu acho que a morte, ela nos ensina muito, assim. Sabe assim, sabe? Eu acho que tem sempre uma coisa assim, olha, tá, que bom, você tá bem. Ah, a gente tem um filho, que bom, ele continua tendo o pai e a mãe. E agora ele vai ter pai e mãe um pouco mais equilibrados, porque provavelmente não vai presenciar essa quantidade de brigas que tinha. Enfim, né? É olhar para o lado bom, né? Que até às vezes, quando você perde alguém, você é obrigado a olhar para o lado bom, né? Que você fala, então tá, o que vem depois disso aqui? Eu vou me conhecer melhor, eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou ter momentos de dificuldade, mas assim, a gente pode fazer as coisas serem mais leves, porque se vira uma disputa, vai ser feridos para todo lado, né? Então, o que a gente ganha com isso? Você falou no podcast, né? 50 crises com Cris, no podcast Começar de Novo. Eu ouvi alguma coisa falando assim, na sua conversa com o seu entrevistado, que Guilherme Krauss, isso, né? Que você, na verdade, assim, as coisas acontecem com a gente não controla tudo que acontece com a gente, mas a gente pode controlar o que a gente faz com aquilo, né? O que a gente faz com aquilo que aconteceu com a gente. Aí é o nosso campo de atuação, né? Na maior parte das vezes a gente não pode controlar, né? Assim, a maior parte das coisas a gente não pode controlar. E a gente tem a sensação de que a gente pode controlar a maior parte das coisas. E aí a gente esquece de controlar a pequena parte que nos cabe, que é como lidar, inclusive, com o amargor das coisas, né? Tá doendo? Tá. Tá difícil? Às vezes é melhor você dizer para a pessoa assim, aqui, desculpa, mas tá difícil para mim, desculpa, eu não tô bem, né? Mas você pode colocar delicadeza no desfecho, mesmo ele não tendo sido delicado, né? Perfeito, perfeito. Não, o divórcio, eu tento, né, trabalhar isso com os meus clientes, né, mas ele pode ser um processo também amoroso, né, delicado, claro, não menos doído. Não estou querendo fantasiar, romancear, não é isso. Mas a gente precisa entender, tem aquele filme, né, História de um Casamento, que ficou muito conhecido no Netflix, e fala de um divórcio. E por que fala de um divórcio e o filme se chama História de um Casamento? É porque a gente tende a entender desses dois momentos como momentos estanques. E, na verdade, são momentos de um mesmo ciclo, né? É a história que continua, que permanece, que se projeta no tempo. Né? Então, entender, imprimir delicadeza, gentileza, respeito e amor, mesmo quando a outra pessoa, você não pode ouvir a voz dela, você está magoada até aqui, né? Você foi, que é verdade, que é uma dor muito real também, mas trazer em nome, você falou, né, de semestres, eu pensei em capítulos da vida, né? Trazer isso para você estar reconciliada com a sua própria história e pensar no entorno, né? Quando tem filhos e nas pessoas, é muito necessário, né? É muito necessário imprimir. Sim, e eu acho que tem uma coisa importante da gente pensar, que é o seguinte: a gente tem uma certa tara pelos desfechos. A gente esquece que a vida é enquanto, né? Nós não somos eternos, nós vamos morrer um dia e a gente não tem a menor ideia de quando vai ser, né?
Inclusive, se a gente tiver ideia, é até complicado, porque aí você acaba com a vida antes, porque você já fala, não, tô aqui, eu tenho uma doença, então você já acabou com a vida antes dela acabar. Porque todos nós temos uma doença terminal chamada morte, inevitável, que um dia vai nos pegar, de um jeito ou de outro, né? Então, a gente tem uma tara pelos desfechos. A gente gosta da novela, com quem fulano terminou, como se No aquilo ali final. fosse o quadro final, né? E eu acho que hoje, depois de passar por muitas coisas, eu sou capaz de olhar para as relações que eu tive e ter lembranças boas, tanto do Gui, que já morreu, como da minha relação com o Didi, né, que foi muito ruim em muitos aspectos, mas a gente teve momentos muito divertidos. Eu lembro de uma viagem que ele me deu, assim, de presente no mesmo dia. Vamos para Buenos Aires hoje? Isso é inesquecível. Então, Sim. assim, coisas que eu fiz com o Toninho, meu primeiro marido, que a gente ria pra caramba. Eu conto casos pro Toninho. Uma coisa que eu percebo do meu namorado que é muito bonita, assim. Ele respeita muito a memória do Gui, que é o pai do Francisco, que não tá mais aqui. Então, anteontem, Dia dos Pais, eu fiz uma homenagem para ele, pro Alê, meu namorado, e depois eu fiz uma homenagem pro Gui. Então, assim, é importante a gente entender que a gente é feito desses pedaços de histórias que vão fazendo com que a gente seja quem a gente é, né? E tudo isso é reciclável. O que você aprende numa relação, você leva para outra relação. Então, muitas vezes Perfeito. você pode agradecer ao, né? É claro que isso é uma coisa romântica, né? Mas você pode agradecer ao ex-parceiro da sua mulher ao dizer para ele que legal que vocês tiveram vários embates e você deu uma maciada ali, né? Ela se amaciou em você, né? Assim, isso é legal. Isso, e a É. gente é amaciado pelas pessoas. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje com a Lê se não fossem todas as relações que eu tive, né? São Meu aprendizados. namorado diz isso. Ele diz que você, né, foi passando por essas outras mãos e todos esses relacionamentos que eu, né, cheguei a ser quem eu sou hoje e existe uma, né, assim, um reconhecimento, né, dessa história, né, da história de vida que é próprio nosso, das mulheres mais velhas, dos homens mais velhos, né, que têm história de vida, que já viveram, né, ciclos, recomeços, né, e que estamos sempre diante aí dessas viradas, né, que você falou. Tanto Exato. comentário legal e eu não estou conseguindo ler tudo, gente, mas comentem aí para a A gente gente é um pouco. Acho que todo mundo está gostando dessa do mundo. vibrando. O que a gente tinha falado mais cedo, né, Cris, é falar só um pouquinho para as pessoas que estão conhecendo hoje o movimento do divórcio com respeito, entender um pouco essa proposta. Esse é um movimento que foi criado ano passado por um grupo de advogados de família de todo o Brasil, né, ligados à Comissão de Advocacia Colaborativa da OAB e ao Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. O que é isso? Um tweet, eu vou tentar definir aqui, né? A gente fomenta e trabalha, né, com a perspectiva de um divórcio e da resolução de conflitos pela via colaborativa, né? Quando advogados, cada um assessorando o seu cliente, assinam um termo de não litigância, se comprometem a, naquela situação, né, não levar a litígio, não ir para briga no tribunal em hipótese alguma, e ajudam, passam a trabalhar em convergência, em parceria, para ajudar aquela família, né, nesse processo de transição que é o divórcio. Nada mais é que um processo de transição de um estado para o outro, né, e que não precisa ser destrutivo, não precisa ser uma guerra. Então, a ideia é construir acordos, né, com uma equipe multidisciplinar, advogados trabalhando em parceria com psicólogos e especialistas em finanças, para ajudar nesse desafio complexo que é construir acordos, acordos que, né, beneficiem, que atendam a todos os envolvidos, né, especialmente as crianças, adolescentes, mas todos nós, né, a gente também precisa ficar apaziguada e reconciliada com a nossa própria história, com os capítulos anteriores do nosso livro, né, do livro da vida que a gente está escrevendo. E a Exato. Juliana, que eu comentei aqui a fala dela, ela falou uma coisa bonita, Juliana, que alguns advogados já fazem. Ela falou: tive uma ideia, vou continuar o meu álbum do casamento, né, da Fali, agora com fotos pós-divórcio. E é Sim. isso mesmo.
tem um advogado norte-americano que faz isso, ele entrega um livrinho e tá lá, cresci, me formei, trabalhei, nananã, casei, né? E agora? E hoje? O que você vai escrever daqui para frente, né? É perfeito, é isso mesmo. Quais são as próximas fotos do seu álbum de família, né? Exato. Enfim, queria pontuar, né, o que é o divórcio colaborativo, divulgar, né, para quem está aqui assistindo a gente e falar, né, ajudar e mande essa live para quem estiver enfrentando uma situação de divórcio ou de pós-divórcio, ou pensando em se divorciar, né, que existe toda uma linha, todo um movimento hoje de profissionais trabalhando, né, para que essa transição não seja necessariamente pela via do litígio, da briga, né, e que é possível encontrar soluções criativas e que atendam a todos dentro do possível, Cris, sem romancear, sem achar que todo mundo sai cantando e tomando vinho e chopp e melhores amigos. Não, é realista, minimizando danos, sabe? E permitindo que as pessoas estejam preservadas para o recomeço. Para acordar, como você falou na sua live bastante, né? Sobre começar de novo, recomendo que vocês assistam, que vocês ouçam, tá no Spotify ou em outras plataformas também. Sim. Acho que vale depois se divulgar. Mas falando assim, né, que toda segunda-feira é o novo Réveillon, né? Todo dia é um. Você falou uma coisa que eu achei tão linda. Agora eu não vou lembrar, mas você vai lembrar, que é uma insistência do corpo, alguma coisa assim, em recomeçar. Teimosia, eu acho. Não. É uma espécie de uma teimosia. Na verdade, eu conversei com o Guilherme Kraus nesse podcast, e ele é autor de um livro chamado Toda Segunda-feira é um Pequeno Réveillon. E ele fala muito sobre recomeços, então foi muito legal, foi um começo de ano, acho que foi o começo de 2021. E acho que eu contei, assim, não sei se foi isso, na verdade já tem tanto tempo e eu não tive tempo de ouvir o podcast de novo agora, antes da nossa live, mas tem um versinho que eu fiz uma vez, um trechinho que fala o seguinte, que uma vez bateram na traseira do meu carro, não sei se é isso que você está falando, mas eu acho que cabe também. Uma vez bateram na traseira do meu carro, e era um carro novo, tinha 7 meses que eu tinha comprado, muitos anos atrás. E me bateram atrás, aí não amassou muito, mas estragou o carro. Eu não consegui abrir o porta-mala e ele ficou ali consertando. E depois disso eu fiquei meio traumatizada, assim, fiquei com medo de receber uma batida de carro de novo, né, atrás. Então, às vezes eu parava e ficava olhando no retrovisor se vinha alguém. E aí eu vi que isso era uma idiotice, né? Na vida a gente não tem como a gente ficar o tempo todo ligado nisso. E que toda vez que a gente acorda, né, o acordar é um exercício inevitável de fé. Eu acho que essa coisa da gente ter que caminhar, né? E isso a morte me ensinou muito, que você, né? Quando eu perdi o Gui, eu falei, e agora? O que eu faço com isso? Né? Eu amo esse homem que já morreu e o que eu faço com isso? Não tem o que eu possa fazer. Eu não tenho como reverter essa situação. E eu acho que quando você não tem como reverter algumas situações, isso te facilita para você entender. Então tá, então agora o que eu posso fazer que não seja reverter essa situação? Porque eu acho que um dos grandes problemas das brigas no divórcio tem a ver com as pessoas não quererem, com as duas pessoas não quererem a mesma coisa. Ou não querer, uma delas não querer o divórcio, ou tá muito magoada. Mas então, beleza, nós vamos divorciar. Qual é a melhor forma que a gente tem de divorciar? Né? É um pouco isso, né? Sim. Faz muita diferença. O que eu acho uma das coisas mais difíceis num divórcio, né? Assim, quando tem né? As pessoas não querem a mesma coisa ou um desejava se separar, mas é como administrar, como lidar com a dor, com a mágoa, com o ressentimento, com aquilo que é muito forte, né? Assim, no momento de separação, as pessoas se perdem de si mesmas. Elas falam coisas que elas não acreditam, elas sabem. Então, uma das maiores dificuldades e da nossa responsabilidade é ajudar as pessoas a se manterem conectadas consigo mesmas, com seus valores, com o que é prioritário, né? E não vincular elas a um momento que é de exceção, que é de embotamento emocional, que depois isso é passageiro, esse é um estado de crise, é um estado passageiro. Né? Então, quando você consegue ajudar
a separar as questões subjetivas das questões objetivas, a gente está permitindo um divórcio saudável. É não encaminhar questões né, emocionais, a mágoa, de novo, o ressentimento, a dor, para o Poder Judiciário. Né? O Tribunal de Justiça não é o lugar adequado para discutir, para resolver a dor. Né? Por isso o trabalho em equipe, por isso a gente drenar a dor para ser a área adequada. Quem está sentindo dor precisa de acolhimento, precisa de processar essa dor, de viver esse luto, e não de entrar numa batalha jurídica. Né? Esse é um caminho de muita destruição. Não é buscar mais outra dor, né? Não é buscar uma segunda dor, né? Exato. E às vezes deixar a mão de quem não sabe nada sobre a sua história, porque também o divórcio é um momento de honrar a história que foi vivida, né? Olhar e falar, peraí, o que me ligou a essa pessoa? Por mais que você esteja achando, às vezes, que essa pessoa virou um monstro, né? Que isso acontece muito. Que vira mesmo, é real, não é? Você está vendo um monstro. Ela foi monstruosa para você, às vezes. Te causou muita dor, te feriu profundamente. É real esse sentimento. Claro, não é fácil, não. Mas eu acho que nessa hora os amigos também são tão importantes, né? Assim, você ter quem te acolha, alguém que você vai lá e solte os cachorros, fala um pouco daquilo, para você se esvaziar daquilo, né? Porque o problema é quando você guarda a mágoa toda aqui, né? E você não consegue fazer nada com ela, né? Tem um teórico que diz isso, assim, que existem experiências, assim, a memória é diferente da experiência vivida. Então, ele diz, você está ouvindo um concerto, uma música maravilhosa, divina, se nos segundos finais alguém desafina e vem aquele ruído estridente, pode ser que aquela sensação final comprometa toda a sua experiência, que foi tão boa durante uma hora, né? Aqueles segundos finais de... Então, que um exercício é a gente se reconectar com o que funcionou, com o que foi bom, né? E entender esse momento que é real, de distorção, né? E conseguir lembrar que tem que também... Isso não resume a história, não resume a relação. Ela é mais do que isso, né? Não se Mas, enfim... desfecho, né? Não ficar tão ligado no desfecho e olhar mais para o conjunto do que foi vivido, né? Aquelas situações, pessoas às vezes 20 anos de casamento, filhos incríveis, uma vida interessante, divertida, teve uma separação, não valeu nada a pena, nosso casamento não deu certo, né? Enfim, essas coisas me deixam às vezes assim, né? Mas é passageiro, é o momento que está pautando essa fala, né? Assim, em geral, as pessoas conseguem se reconectar e passar por essa fase que a Ju comentou. É uma fase, às vezes, longa, né? É uma fase dura, mas é um processo de luto que precisa ser vivido até para ele ir embora, até para ele ser processado, elaborado. Né? E vejo muito dessa forma. E eu acho que essa coisa de vivenciar o luto é muito importante, né? A gente tende muitas vezes a querer, então tá, agora eu me separei, agora eu vou arrumar outro namorado, ou vou fazer ciúme, ou sei lá, qualquer coisa muito repentina, né? E a gente esquece que a vida é feita de transições, é porque a gente não quer passar por esse período aí, que é o fundo do poço, que é esse período em que você vai sofrer, que vai chorar, e que talvez você precise ter contato com essa dor para que ela vá embora. Talvez não. Certamente. A dor vai embora depois que você tem contato com ela. Não tem como pular ela, né? Viver o luto de uma relação também é algo muito, muito nocivo para nós, porque isso vira depressão no futuro, né? Você tem que vivenciar o luto, mas vivenciar com direito a rir de si mesmo de vez em quando. Por isso que eu acho que o humor, ele é um grande aliado que a gente tem, assim, de rir de nós mesmos, das nossas tragédias, né? Eu acho que nos momentos mais difíceis da minha vida, o que me salvou foi o meu alto humor, né? De ser capaz de fazer piada comigo mesma e das minhas tragédias, porque, gente, a vida não nos leva tão a sério. A vida ri da nossa cara, né? A vida, enquanto a gente está aqui, enquanto a gente está fazendo planos, a vida está rindo da gente, né? É verdade. Então a gente precisa. Eu acho que o humor ele nos ajuda a nos distanciar dessa dor, dessa coisa, né? A gente se distancia de si mesmo e a gente sai daquela posição também de autocomiseração, né? Porque
aí você começa, ai, minha relação terminou, e aí você olha tudo isso, e quanto mais você olha, mais dói. O humor, ele te tira dessa situação, né? Sim, Algum bom sim, amigo sim. nessa hora para te ajudar a fazer uma piada, sabe? É fundamental. Não, o humor salva, assim. Eu tenho também histórias na família de perdas. Tem uma perda trágica de um irmão, né, que morreu assassinado num assalto de celular. Enfim, E eu não sei a queria. história, eu sei um É, pedaço da história, uma história tristíssima, né? tristíssima, mas assim, é, eu sou tão grata, né, ao meu pai, à minha madrasta, assim, porque assim, não em relação a esse episódio, mas em relação a isso da vida, né, da vida dar cada lambada na gente, eles têm um É, senso de humor e um espírito assim, tão nossa, que que gostoso, né? assim, até hoje assim, e como a gente, claro, dessa situação do meu irmão especificamente, mas sabe, assim, o humor realmente é de uma sofisticação, fala de um outro patamar civilizatório. Eu acho que é o caminho, sabe, para a gente conseguir, né, enfrentar os desafios da vida que estão na vida de todo mundo, né? Não tem É. como não. Tem uma coisa, a gente já está chegando nos minutos finais da nossa live, passou muito rápido, que eu queria também só voltar, que você falou uma coisa também no podcast, né, falando sobre recomeços, e você falou que quando você se tornou empreendedora, estava falando em relação a trabalho, né, você passou a curtir as segundas-feiras. E aí eu fiquei pensando, né? Você passou a curtir, assim, acabou aquela coisa do domingo ser, né, um baixo astral, um bode geral. E aí eu anotei aqui, né? Na verdade, quando eu ouvi empreendedora, eu pensei, ela estava sendo autora da própria vida, do próprio trabalho, ela estava sendo protagonista da história dela. Então é muito estimulante uma segunda-feira, um recomeço, quando a gente está nesse lugar de autoria, de criatividade, de potência. Né? O empreendedorismo tem a ver com isso. Então, acho que eu Sim. queria deixar essa mensagem, né? Quando as pessoas que estão passando por um divórcio, resgatar isso que você acabou de dizer, né? O protagonismo, a autoria da sua história, né? Pelo desfecho dessa situação e pelo início de uma nova segunda-feira dos relacionamentos, né? É tudo isso que você falou. Tem uma amiga minha que uma vez eu estava muito triste, ela falou comigo, Cris, quando você está vivendo um vazio, ele está cheio de possibilidades, né? E às vezes é isso, né? Às vezes uma pessoa sai da nossa vida e deixa um vazio, mas quantas possibilidades tem nesse vazio deixado por ela? Às vezes é uma possibilidade que você não imaginava de viver uma outra coisa tão legal e que tenha mais a ver com o seu momento. É um pouco isso mesmo. E aí, quando você se coloca como protagonista, você assume o controle daquilo que é possível você controlar. Então tá, é isso que vai acontecer. Então, que aconteça isso que eu não escolhi de uma forma que eu possa escolher. Né? Isso Autoral. né? Isso é interessante. Isso é Lindo. potência, né, Cris? Isso é potência, né? A gente poder botar a mão e, né, elaborar e criar e fazer, né? Enfim, acho que isso, Tá. né, mesmo que seja difícil, mas isso é muito restaurador, sabe? Mesmo que a pessoa nesse momento de dor não esteja se sentindo capaz, faz parte do processo de cura, né? Se engajar nessa elaboração, nessa saída. E isso começa com os combinados de um divórcio. Isso começa com a construção de um acordo, né? E começa um dia de cada vez, e começa aos pouquinhos, né? Não é da noite para o dia, não é ficar bem de repente, mas é se É. imbuindo dessa autoria, se imbuindo desse protagonismo, né? Isso é muito restaurador. Você chegar à conclusão que você fez um acordo, né, com uma pessoa e que aquele foi o melhor acordo possível entre vocês e que, né, você tem orgulho daquele lugar, né? Assim, é o ponto ótimo, foi o melhor acordo, né, que vocês puderam chegar. É muito restaurador e muito potente e dá muita energia para esse pós, para o recomeço, né? Para esse novo, para esse Réveillon, para esse ano novo, para essa segunda-feira, para que seja, mas para esse novo capítulo da vida, né? Que é Tem o uma coisa que a gente, pós. quando a gente está vivendo uma grande dor, né? Um grande luto, e muitas vezes o divórcio é isso, né? Você encara como um luto. É muito difícil pensar
em quando isso passar, que parece longe demais, e de fato está longe. É. Mas ele vai chegar, né? Você vai fazer uma viagem longa, essa viagem longa começa com a decolagem do avião, começa com o primeiro quilômetro, e um dia você chega, né? Então, Sim. o tempo ajuda também. Então, seja amigo do tempo também, né? Um dia você vai olhar para trás e falar, gente, eu sofri tanto e eu tô bem agora. Mas Eu já isso tô depende aqui. muito desse pacto que você faz com estar bem. Vai melhorar, vai passar. Você vai aprender coisas novas. Porque eu acho que às vezes a gente se agarra tanto a uma possibilidade, a gente não quer largar aquilo, né? A gente fica na teimosia. E essa teimosia faz sofrer muito mais, né? É. Quando a gente É. tá pega um pouco e deixa ir, né? Deixa fluir um pouco. Deixa fluir. A vida é fluida. Acho que é um pouco isso, sim. Ah, maravilhoso. Acho que vou encerrar com essa sua fala. Achei linda. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente se despedir? Não, na verdade, a gente estava falando de humor. Eu lembrei de uma fala restauradora quando o Gui morreu. Eu fiquei uma semana sem trabalhar. Eu estava grávida de 7 meses e eu era diretora de criação de uma agência. E quando eu voltei para trabalhar, eu era só uma carcaça, né? Eu era um corpo, não era uma alma. E aí o meu colega da minha equipe falou comigo, me abraçou e falou, Cris, eu acho que esse é o tipo do caso que a gente chega para Deus e fala, por favor, me chama o seu gerente. Gente, isso foi tão maravilhoso de ouvir. Porque Muito bom. alguém conseguiu definir com humor o meu sofrimento, né? Então, sempre tem um amigo, sempre tem alguém que é capaz de te ajudar com o melhor que essa pessoa fizer, né? E é isso, eu acho que a gente está vivendo num mundo muito estranho por um lado, mas também muito, muito promissor por outro lado. Acho que Sim. a gente estar aqui sem a gente se conhecer pessoalmente, e por causa das minhas histórias, um dia eu fui para as redes sociais e criei um podcast, e a gente está aqui conversando sobre um recurso tão incrível que é esse movimento de voz com respeito. Olha que linda a vida é. E eu Linda. estaria aqui se eu Maravilhoso. tivesse tido a perda que eu tive? Não sei. Então é isso, né? São os caminhos. A gente precisa ter um pouquinho mais de serenidade. E tem sempre alguém para nos ajudar nesse sentido. Como eu acho que essa live pode estar ajudando muita coisa, muita gente, como eu tenho certeza que esse movimento, né, que o divórcio com respeito ajuda inúmeras pessoas. Então eu só tenho a parabenizar por essa iniciativa, por esse movimento que é tão que com certeza deve ajudar muita gente, né? Muito Sim. obrigada. Obrigada, obrigada demais. Adorei, queria continuar. Espero te encontrar em breve e quero agradecer a audiência de todo mundo. Sigam Divórcio com Respeito, divulguem, vamos espalhar essa cultura, né? A cultura do diálogo. O diálogo é a base, né? E, enfim, é isso. Obrigada, Cris. Foi um prazer Obrigada, enorme, tá? foi uma honra. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Um beijo. Tudo Tchau. de bom. Tchau. Pra você também. Tchau, tchau.